Olá, queridos alunos. Estamos com mais um estudo hoje sobre os aspectos lexicais semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos. Agora vamos para os aspectos estilísticos. Constitui recurso estilístico não só a expressão pessoal de um autor ao utilizar a língua de uma forma artística, como as chamadas figuras de estilo, modos de dizer com características específicas. A estilística é muito interessante, é muito prazerosa de se estudar. Sempre que se recorre às potencialidades da língua para construir uma frase bela, emocionante, expressiva, que traduz a realidade de uma forma criativa, estamos perante um recurso estilístico. Assim, são recursos estilísticos. São muitos, diversos. Nós não teremos tempo hábil de trabalharmos um por um. Assim são os recursos estilísticos. A utilização de uma adjetivação sugestiva, a ligação inusitada de um substantivo a um adjetivo, o uso de uma pontuação que sugira o estado de alma, a opção por uma sequência de vocábulos de um determinado campo semântico, como nós já vimos, o campo semântico, né? A utilização de processos enfáticos que estão relacionados às figuras de linguagem, toda aquela conotação da linguagem. Então vamos lá. As figuras de estilo. Vamos pensar nas figuras de estilo. A nível fônico, nós temos a literação, a sonância, onomatopeia, paronomásia, rima, ritmo, tá certo? Eu já deixei aqui, né, a literação, a repetição de consoantes como recurso para intensificação do ritmo como efeito sonoro significativo, vozes veladas, veludosas vozes. Essa sequência de consoantes que vão dando essa aliteração, tá certo? Essa magia que vai nos levando, ó, vozes veladas, veludosas vozes. A assonância, que é a repetição ordenada de sons vocálicos idênticos, vogais idênticas, principalmente, aqui ó, sou um mulato nato no sentido lato, largado, ligeiro, mulato democrático do litoral. Então, veja aqui ó, mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, essa repetição é a assonância de vogais. A onomatopeia, reproduzir a forma de palavras, os sons da realidade. Exemplo, os sinos fazem blém, 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 blém. O relógio faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. A paronomásia. Paronomásia utiliza palavras parônimas de modo a produzir um jogo sonoro no discurso. Então, veja, o peão jogava peão com seus colegas. Então, palavras parônimas, muito parecidas. Rima, são repetições de sons vocais ou consonantais, como nós já sabemos, sente, descontente. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então, os vocais ou consonantais, mas que rimam entre si. O ritmo, que é aquela divisão do tempo e do espaço em intervalos iguais por meio da repetição de sílabas tônicas ou átonas. Da minha dor de todos os momentos. Então, a minha dor de todos os momentos. Então, é aquela divisão do tempo. E nós temos depois, a nível morfossintático, que nós temos algumas aqui, que são omissão de termos, na verdade, aqui nós temos a gradação, que é a enumeração, tá? A especificação. Nós temos a elipse, que é que omite termos da oração, acho que eu coloquei 2 vezes, né. A supressão de conectivos, do assíndito, lembra das coordenadas sindéticas, não é, e assindéticas? Então esse síndeto, né, lá é o síndeto, aqui é assíndeto, ou seja, consiste na supressão, ou seja, das assindéticas, supressão de conectivos em uma oração, a barca vinha perto, chegou, atrasou, embarcamos. Aí não tem nem aqui um conectivo, nem uma conjunção de adição. A anáfora, que ocorre por meio de repetição de termos no começo das frases, é pau, é pedra, é o fim do caminho. E tantas outras, né, o anacoluto,
que é a quebra da estrutura sintática de uma frase. Por exemplo, eu, toda vez que chego, você me enche de beijos. Então, houve uma quebra aqui, né? Eu, toda vez que chego, você me enche de beijos, tá certo? Então, nós temos várias aqui. No nível semântico, no nível semântico, nós temos alegoria, alusão, animismo, antanáclase, antífrase, nós temos antítese, né, que é o nível semântico, ou seja, antítese, palavras opostas, noite, dia, a hipérbole, que é o exagero, chorou rios de lágrimas, né, o eufemismo, que é aquela quando você suaviza uma expressão grosseira, né, você ameniza uma expressão. A ironia é que você diz aquilo que é o contrário. A metáfora, que é aquela comparação de termos semelhantes, não é mesmo? O paradoxo, que é uma antítese mais elaborada, paradoxo já está no nível das ideias. A personificação ou prosopopeia, nós temos aqui a colocação de qualidade, de características, em seres inanimados, chegando a aparecer com qualidades humanas até em seres inanimados, ou mesmo em fenômenos da natureza, como, por exemplo, o vento brincava com os cabelos da menina. Brincar é uma condição diferente, uma condição humana, é uma condição mais racional, tá certo? Então, é uma qualidade humana, um fenômeno, né, da natureza. E nós temos os também, além do nível morfossintático, do nível fônico, semântico, nós também temos os vícios de linguagem que fazem parte da estilística, que é o pleonasmo vicioso, também chamado de redundância, subir para cima, descer para baixo, e assim vai. Barbarismos, que são os chamados barbarismos gráficos, que indicam erros de grafia, por exemplo, advogado, advogado, jeito com G, né, ao invés de J, erros e trocas de termos de expressão, né, no lugar de meio você usa meia, no lugar de vir você usa ver, tá certo? Solecismos, quando nós, colocamos em uma frase um desvio gramatical, um erro comum que cometemos com frequência, vamos no banheiro ao invés de ir ao banheiro, vamos na reunião ao invés de irmos à reunião, né. Ambiguidade, que também é a duplicidade de sentidos. Adoro o meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar, né, então é uma ambiguidade. Cacofonia, que são aquelas palavras que formam expressões com sons desagradáveis ou até ambíguos. Por exemplo, viela, vi ela no mercado, né, vi ela, não a deveria ser eu a vi no mercado. Amo ela, moela, a boca dela, cadela, uma mão lava a outra, mamão, né. Enfim, eco também, hiato, tá, que é um vício de linguagem que usa na aproximação de vogais idênticas, né, colisão, barbarismos, já falei dos barbarismos. Então, deixei aqui também um link, um site para que vocês possam pesquisar com mais propriedade. E temos também as funções de linguagem. As funções de linguagem, a função referencial ou denotativa, vocês já devem conhecer, função expressiva ou emotiva, função apelativa ou conativa, poética, fática, função metalinguística. Aqui nós temos, fazem parte dos elementos de comunicação, né, lembra quando nós estudamos elementos de comunicação? Né, o emissor, o receptor, a mensagem, o contexto, né, o canal de transmissão, lembram? Né? Enfim, tudo isso, está relacionado às nossas funções de linguagem. Então, por exemplo, a função referencial ou denotativa, quando nós temos essa função, nós temos,
uma mensagem mais concreta, uma mensagem mais referencial, mais funcional, tá certo? Esses tipos de texto aqui da função referencial ou denotativa são as reportagens, são os textos informativos, a função expressivo-emotiva, nós está mais, direcionada, está mais ligada ao emissor, né, então, são textos em que o emissor, o eu, nós, está presente, né, estão presentes, e estamos presentes, né, eu e nós, estão em textos mais ligados aos sentimentos, ligado à emoção, tá certo? Em que o emissor ele se coloca ali, por exemplo, em músicas nós temos até as poesias em poemas, que o emissor se coloca, o eu lírico se coloca ali. A função apelativa ou conativa é é uma função mais em que está centrada, está direcionada mais ao receptor, é um apelo, não é? Está mais nos textos, estão mais essa função está mais ligada aos textos de publicidade, de anúncio, tá certo? E a função poética, nos textos poéticos, na literatura, especialmente na literatura, em que nós temos, a mensagem como um ponto de referência, então está mais ligada à mensagem, né, aquele trabalho que se tem de esmero com a mensagem, que é mais está relacionado aos textos literários, aos poemas. A função fática está mais no sentido do canal de transmissão da mensagem, como é que eu transmito a mensagem, como é que eu, eh, me direciono ao o meu interlocutor, de que forma, né, através de que canal, por exemplo, eu estou me relacionando com vocês através de um canal, né, através aqui desse vídeo, dessa aula meeting, né. Então, que tipo de canal que eu estou usando, para que a minha mensagem chegue até vocês. E a função metalinguística é aquela função que está mais ligada ao código, né, à língua, né, ao código, ou seja, aquela que está mais direcionada ao dicionário, às palavras do léxico, tá certo? Enfim, e temos denotação e conotação, que seria denotação e conotação. A denotação está mais ligada ao sentido da da linguagem referencial, da linguagem concreta, daquela linguagem, do sentido próprio, do sentido do dicionário, não é? Aquelas palavras que estão ali com um objetivo literal. Por exemplo, quando eu digo, flor, no sentido denotativo, flor é aquela flor do jardim, é aquele vegetal que, para ter a semente, não é, para polinizar e para ela conseguir se reproduzir, ela chama atenção com aquele caule, no final ela tem aquela protuberância colorida, bonita, que é a flor, tá? A flor do jardim, vegetal, planta. Agora a conotação não, a conotação é mais o sentido figurado, tá certo? Não está mais naquele sentido literal do dicionário, mas sim aquele sentido conotativo, em que há uma outra, né, situação envolvida ali, ou seja, é um outro significado além, né, que está nas entrelinhas. Por exemplo, eu posso usar a palavra flor no sentido conotativo. Eu poderia dizer: "Minha filha é uma flor", no sentido de que ela é delicada, ela é bonita, não é? Eu poderia usar nesse sentido, que é o sentido ambíguo, né, aquele sentido que está além do sentido concreto, tá certo? É o sentido figurado. Então, o sentido próprio e o sentido figurado da linguagem estão relacionados com a função denotativa e conotativa da linguagem, ou seja, com a capacidade que as palavras têm de apresentar uma
pluralidade de significados, desde um mais objetivo e literal até um subjetivo e simbólico. Objetivo e literal, denotativo, subjetivo e simbólico, conotativo, tá? O sentido próprio das palavras, também chamado de sentido literal ou denotativo, que é da denotação, sentido concreto do dicionário, né? Apresenta as seguintes características: transmite o significado original da palavra, por isso que os textos informativos, textos científicos, textos didáticos, ou seja, reportagem e tudo mais, se utilizam desse tipo de texto mais direto, né, mais concreto, mais objetivo, ao contrário da subjetividade dos textos poéticos, dos textos literários, dos textos em que nós utilizamos a expressão, o sentimento, a emoção. Transmite o sentido mais comum da palavra, vamos falar da denotação, tá? Agora. Comum da palavra, sendo aquele que é imediatamente reconhecido. Transmite o significado mais objetivo da palavra, independentemente do contexto físico em que ocorre. A principal função da mensagem é transmitir uma informação clara e objetiva. Exemplos com sentido próprio das palavras, com sentido denotativo. Minha avó faz um pão salgado delicioso. Pão aqui, no sentido denotativo, literal, pão, aquele alimento feito com fermento, né, farinha, muito gostoso. Ganhei o jogo com o as de copas. Olha só, ganhei o jogo com o as de copas, com aquele que é o máximo, né, que é o as de copas, tá bom? Que você jogou, ganhou com ele. Não sei se acredito em anjos, que é aquela entidade religiosa que nós conhecemos, não é? Aquele anjinho que sempre nos cuida, nos protege, não é? Tá bom? Então, esse aqui é o sentido denotativo. Já o sentido figurado, o conotativo, apresenta as seguintes características. Lembra da subjetividade, tá? Do sentido figurado mesmo, da subjetividade. Apresenta as seguintes características: surge em situações particulares o uso da língua, estando dependente do contexto frásico em que ocorre. Transmite um significado subjetivo da palavra, sujeito à interpretação dos interlocutores. Então, ele nos dá essa possibilidade de uma interpretação, não de uma compreensão rápida, objetiva, mas sim de uma interpretação mais apurada, mais cuidada. A principal função da mensagem apresenta um sentido simbólico da palavra, influenciado por associações e ideias que ampliam o sentido original da palavra. Então, é feito as associações, eu utilizo metáforas, eu utilizo uma porção de figuras de linguagem que nos permitem essas associações de ideias. Paradoxo, oxímoro, que é um paradoxo maior, não é? Como já dizia o nosso grande Gregório de Matos, né? Que a neve ardente, lembra? Queima com porfia. Então, é o oxímoro. A principal função da mensagem é ser expressiva para provocar sentimentos nos interlocutores. Exemplos com sentido figurado das palavras. Nós temos: meu avô era um pão quando era novo. Esse pão aqui, vocês não usam mais, mas no meu tempo antigo, né, e no tempo de minha mãe, eu acho, porque foi minha mãe era minha mãe que me ensinava a falar isso. "Nossa, mas como ele é um pão de bonito", né. Então, meu avô era um pão quando era novo, significa que ele era bonito, né. Muito bonito, muito querido, né, gostoso de convivência, tá bom? Sempre fui um as na matemática, tá, então não é o as de copas, a carta, mas é um as na matemática, aquele bom, né, bom, muito bom em matemática. Meus netos são uns anjos, né, então o sentido conotativo. E Castelar de Carvalho tem uma mensagem, um texto que eu gosto muito sobre Matoso Câmara. Eu gosto e vou deixar aqui para vocês. Matoso Câmara, assim disse Castelar de Carvalho, destacou a
interação gramática e estilística, pois uma disciplina complementa a outra, despertando a sensibilidade linguística e o gosto literário do aluno, além de motivar e tornar menos árido o estudo da matéria gramatical. Gosto demais desse texto, porque gosto bastante da estilística. Gosto da gramática também, mas a estilística me chama muito atenção. Então, Castelar de Carvalho, estudando Matoso Câmara, ele escreveu isso, né, que Matoso Câmara ele foi responsável por aquele estudo interessante sobre a estilística, no momento em que a estilística não era vista com muito bons olhos, e no entanto Matoso Câmara conseguiu mostrar essa singeleza, essa expressão, né, mais carinhosa que a estilística tem, mais suave, né, no final da gramática, tá? Então, Matoso Câmara destacou a interação gramática estilística, pois uma disciplina complementa a outra, despertando a sensibilidade linguística e o gosto literário do aluno, além de motivar e tornar menos árido o estudo da matéria gramatical. E agora vamos para os aspectos discursivos. Vamos lá. Discurso é a prática humana. Vamos pensar no discurso agora. É a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. A análise de um discurso deve, portanto, considerar o contexto em que se encontra, assim como as personagens e as condições de produção do texto. Então vamos falar um pouquinho sobre Bakhtin, né, ver o que ele diz para nós sobre os aspectos discursivos. Para Bakhtin, as relações entre linguagem e sociedade são indissociáveis. Segundo o autor, as diferentes esferas da atividade humana, entendidas como domínios ideológicos, dialogam entre si e produzem, em cada esfera, formas relativamente estáveis de enunciados denominados gêneros discursivos. Nessa linha de pensamento, a utilização de uma língua ocorre sempre através de um dado gênero, ainda que os falantes não tenham consciência disso. A variedade dos gêneros discursivos é muito grande, abrangendo tanto situações de comunicação oral como de escrita, englobando desde as formas cotidianas, mais padronizadas, como saudações, despedidas, felicitações, tá? E até as mais livres, conversas de salão, bares, conversas entre amigos, familiares. E formas discursivas mais elaboradas, como as literárias, científicas, retóricas, jurídicas, políticas. Assim, a partir da retomada das ideias de Bakhtin, considera-se que, para haver a interação verbal, são necessárias, além das formas da língua nacional, que é o léxico, a gramática, as formas do discurso gêneros, formas relativamente estáveis, flexíveis, combináveis, mais ágeis em relação às mudanças sociais que as formas da língua. Esse pensamento vem mudando o conceito do ensino de língua. Então, vejamos. Considera-se que para haver a interação verbal são necessárias, além das formas da língua, né, do léxico, da gramática, as formas do discurso, dos gêneros. Nós estamos falando dos gêneros, dos diversos gêneros que nós temos, uma imensidade de gêneros, né, da língua, que são flexíveis, combináveis, mais ágeis e vão com o tempo, né, eles vão crescendo com o tempo, né? Da carta, nós passamos para o e-mail, né? Para o Whats, mesmo. Então, percebem? Olha só, os gêneros vão se multiplicando, tá certo? A língua materna, a composição, assim diz Bakhtin, que a língua materna, a composição de seu léxico e de sua estrutura gramatical, não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas. Nós a adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação,
que é a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. Então, nós aprendemos a língua materna bem antes de sabermos a ler e escrever, bem antes de termos contato com o léxico sistematizado, com a gramática, com os livros, né? Nós já aprendemos a nossa língua, aprendemos a língua materna. Portanto, para interagirem discursivamente, as pessoas precisam saber se expressar em diferentes situações e, portanto, dominar os gêneros das diferentes esferas sociodiscursivas. Então, isso é muito importante, porque dependendo do contexto, dependendo das situações, não é? Nós temos que dominar os gêneros daquele momento, daquela sociedade, daquele discurso que aquela sociedade utiliza, né? Então, de todas as esferas sociodiscursivas. Por isso, é comum que algumas pessoas, mesmo tendo um bom domínio linguístico discursivo, em determinadas situações não consigam se expressar de maneira eficaz em outro contexto. Para Bakhtin, trata-se de uma inabilidade de dominar os gêneros específicos daquela esfera. Então, nós sabemos narrar? Sabemos narrar um episódio? Se não soubermos narrar uma simples situação que seja, é porque nós não estamos, nós temos que treinarmos a habilidade de narrar, tá certo? Deste modo, os alunos, não estando familiarizados com os gêneros que circulam no universo acadêmico, apresentam sérias dificuldades em relação à produção de escrita dos gêneros que circulam nessa comunidade discursiva. É preciso que os nossos jovens, os nossos alunos, se familiarizem com todos os gêneros que circulam no universo acadêmico e também, principalmente na comunidade discursiva. Então, os gêneros da comunidade discursiva, seja ele uma simples forma de saudação, seja ele uma simples forma de agradecimento, né? É preciso que nós tenhamos conhecimento. Nós temos também o que é discurso, né? Discurso, nós já sabemos o que é um discurso, porém, discurso é toda a situação que envolve uma comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem fala, né? Para quem se fala e sobre o que se fala. Quanto à fala na narração, pode vir de 3 formas: discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Nós já sabemos disso. Como estamos falando de discurso, não custa relembrar. Em um texto narrativo, o ator pode optar por 3 tipos de discurso: o discurso direto, o indireto e o indireto livre. Não necessariamente estes 3 discursos estão separados, eles podem aparecer juntos em um texto, dependerá de quem o produziu. E o discurso direto, o narrador apresenta, olha só, ele apresenta a própria personagem, falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Então, na verdade, o narrador, eu sempre digo aos meus alunos que o narrador, ele passa, né, ele, oferece à personagem a fala, à personagem, e a personagem retoma, né, o discurso e vai narrando e vai contando. Então, esse é o discurso direto. Discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem, ou seja, ele vai narrando aos leitores tudo o que o personagem disse, o que o personagem conta, o que acontece. As palavras da personagem não são as palavras da personagem, ou seja, a personagem não reproduz as palavras, mas são traduzidas pelo narrador. Discurso indireto livre, os 2, indireto e o direto, eles acontecem simultaneamente, tá? É uma combinação dos 2 anteriores, confundindo as intervenções e, além do mais, não só dos 2, porque o narrador interfere
com a fala dos personagens. Eu diria que para os nossos alunos, eu diria que é o mais difícil, o mais dinâmico dos tipos de discurso, porque permite que os acontecimentos e as falas das personagens sejam narradas simultaneamente. Então nós temos aqui um exemplo disso, eu trouxe para vocês aqui para ficar um pouco mais ilustrativo. Então, Paula corria, corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha que acontecer. Ela ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Eu coloquei em negrito só para nós percebermos que a voz, a fala da personagem e a fala do narrador, elas estão ali todas imbricadas, misturadas. Outro, na fazenda, os dias de Frederico eram sempre iguais. Alimentava os animais e regava as plantas. Ainda não recomendei a mangueira que furou ontem. Depois, Frederico colhia alguns alimentos e limpava o campo. Com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. Então, aqui, olha só, temos, né, a certeza de que a voz do personagem está colocada aqui, olha, com este calor, acho que vou ficar sem fazer nada, deitado na rede. Então, há a mistura dos dois discursos, né, o direto e o indireto, tá? Então, o discurso indireto livre. Nossa querida Clarice Lispector, tem muitos narradores da Clarice, são mestres nesse discurso, nesse tipo de discurso, né, de atribuir a voz à personagem, tá? Então, o discurso indireto livre é próprio, né, dessa atribuição da fala ao personagem feita pelo narrador e a mistura dos dois. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.